Boa noite para todo mundo. Boa noite, Elis. Hoje nós vamos realizar mais uma live onde eu abordo temas que são voltados para a costura e para o ramo de confecção. O conteúdo hoje, para quem trabalha no ramo da costura, da modelagem, ou para quem quer trabalhar, vai ser interessante hoje, tá? Bom, gente, então tá, né? Eu vou começar então a falar sobre o tema, o assunto de hoje, tá? Hoje, o título, né? O título da nossa live hoje é Por Onde Eu Começo? Quando eu coloquei esse título, porque eu já venho desde a semana passada abordando o assunto que envolve costura, sobre costura e para empreender. Falei a semana passada sobre tecido, fio, infesto, um monte de coisa. Então, essa semana eu resolvi falar um pouquinho de cada coisa, de benefícios da costura, por onde eu começo, as dificuldades. Hoje eu vou falar sobre as dores de quem começa no ramo da costura, as dores de quem já está no ramo da costura, as dores de quem está desistindo quase da costura. Olha, pessoal, é o seguinte. Por que eu resolvi falar das dores e o título é Por Onde Começo? Exatamente por causa disso. Porque quando eu falar das dores, nós vamos automaticamente obter a resposta por onde eu começo. Quando a gente se envolve com a costura, hoje eu vou falar da costura, mas eu acredito que isso sirva para todas as profissões, para todas as escolhas que as pessoas fazem em dar uma virada na vida, uma jogada, tentar uma coisa nova. Então, assim, quando a gente resolve aprender a costurar, para começar um negócio próprio, para começar uma evolução, um aprendizado e vir a ganhar dinheiro com isso, o que a gente faz? A gente comete trocentos erros, vários erros, que são as tentativas de tentar realizar aquilo tudo por conta própria. Muitas vezes nós quebramos a cara, nós temos prejuízo por conta desse raciocínio, por conta desse pensamento de tentar fazer acontecer para ganhar um dinheiro a mais sem ter que gastar. Então a gente fica se esquivando, a gente fica tentando não gastar, não investir, driblar alguns caminhos através de alguns atalhos, na tentativa de investir o mínimo possível para se obter um sucesso mais rápido. O que eu tenho para passar para vocês é que se eu pegar um pouquinho da história de cada pessoa que já está na costura, que está começando ou que está pensando em desistir, eu vou falar para vocês que um pouquinho de cada uma de vocês eu já vivi, já foram minhas dores, tá? Porque como são muitos anos, foram muitos erros para depois se ter os acertos. Quando eu resolvi ensinar as outras pessoas, quando eu resolvi dar curso, foi pensando exatamente nas dores que eu tive. E não tive, naquela época não tinha nada do que a gente tem hoje, né, de ferramenta para aprender. E assim, o fato de eu não ter tido tudo isso, eu fiquei pensando e falei, por que não? Por que não compartilhar com as pessoas as dificuldades que vão impedir que ela alcance mais rápido o sucesso? E olha, você pode acreditar, tudo que você tentar fazer no achismo não dá certo. Você vai ficar patinando, você vai ficar enxugando o gelo. Eu vou citar algumas historinhas aqui de alguns clientes e para vocês entenderem. Eu recebo muitos pedidos de ajuda, né, de pessoas que já trabalham no ramo da costura. Pessoas que vinham vendendo, comprando, intermediando, fazendo ponte. Então a pessoa é muito boa com venda, então ela abre a carteira de cliente, ela abre o cliente, ela entra com o produto,
Só que ela compra pronto, vai. Ela vai lá, compra de quem faz e vende. De repente, ela perde aquela fonte de quem faz, ou a pessoa fica doente, ou a pessoa para com o negócio, ou alguém compra, passa a carteira de cliente para ela e a qualidade começa a cair. Aí aquela carteira de cliente que você abriu começa a perceber que a qualidade do seu produto não condiz mais com o que você oferece e com o que você cobra. E aí você entra num desespero enorme porque você não sabe o que fazer. Até então o casamento estava perfeito. Aí começou a desgringolar. E aí a pessoa começa a perceber que ela está perdendo o cliente por falta de qualidade, por falta de conhecimento. E essa pessoa que tanto lutou para conseguir aquilo, começa a andar para trás. Este é um caso. O outro caso, todos vão chegar no mesmo final, tá? Por isso que eu estou falando agora em outro caso. A pessoa, ela vem aprender a costurar. Aí ela resolve que ela quer fazer X coisa. E ela começa a aprender. No meio do caminho, ela percebe que ela pode pular essa etapa de aprendizado. Então ela vai lá, ela compra e revende. Mas aí ela percebe que aquilo que tem qualidade para o perfil da clientela dela não tem preço de venda. Para ela ter um preço para comprar, para ela revender, ela tem que comprar muito. E ela não tem capital para comprar muito. Então, se ela for comprar pouco, a margem de lucro dela vai ser mínima. Quem vai estar ganhando é quem faz, quem está vendendo. Então, ela resolve, então, fazer. Então, peraí, eu vou fazer. Eu vou pegar uma oficina que vai me atender com tudo. Vou pegar uma oficina que vai cortar e vai costurar para mim. E essa oficina chega para ela e fala para ela que também faz a modelagem para ela. Aí ela fica feliz da vida, vai lá, compra a matéria-prima, que não é barata, leva para a oficina e a oficina desenvolve do jeito dele, que eu não sei, né? Desenvolve lá a modelagem, corta, fecha as peças e entrega. E quando ela abre, vem aquele susto. A qualidade é inferior, o acabamento péssimo, ela prova e o tamanho que deveria ser o dela não é. Aí, quando ela começa a ver tudo aquilo, ela fala, mas como é que eu vou vender isso? Como é que eu vou oferecer isso? O pessoal não tem condições de oferecer isso. Eu não posso cobrar o que eu imaginei cobrar e oferecer isso. Isso está pior do que aquele que estava pronto e que eu não quis comprar. E agora, o que eu faço? Senta e chora. Por que eu falo senta e chora? Gente, não adianta você burlar. Não adianta você querer passar o carro na frente dos bois. Tem certas coisas na vida que quando você vai fazer, a sede, a ansiedade de ver aquilo acontecer é tão grande que você não raciocina, você não pensa. E aí eu te falo, isso tudo que eu tô te falando é para chegar no final e falar assim, você precisa fazer um curso, você precisa aprender. Sim, claro que é. No final, vocês vão chegar à conclusão que para você aprender, ou você faz um curso com alguém que você conhece, que tem experiência, que está no ramo há anos, ou então o tempo suficiente para te ensinar o certo. Ou você paga alguém para te ensinar. Porque se você não for de acordo com o que tem que ser, você vai rasgar dinheiro. Então, quando eu falo por onde eu começo, você começa pelo conhecimento. Se você vai vender um produto, tudo bem que você não costura, mas você tem que entender sobre o tecido, você tem que saber sobre o acabamento, você precisa ter noção de medida, de tamanho. Como é que você vai vender um produto que você não conhece? Você não vai ter argumento para conversar com o cliente, você não vai ter argumento para responder qualquer pergunta, qualquer questionamento. Você precisa ter conhecimento daquilo que você quer vender. Você tem que ter propriedade para falar a respeito. E se você não costura, você precisa ter atrás de você
uma oficina séria, uma oficina com pessoas capacitadas, pessoas competentes, aonde você vai chegar, você vai conversar com a pessoa, você vai falar para ela que você quer ver ela montar para você uma peça piloto. Você vai ficar lá e falar assim, eu posso acompanhar você, eu posso ver você montar essa peça piloto, por quê? Por que eu falo isso? Porque eu conheço inúmeros casos, eu já vivi isso. Você leva a peça piloto cortada, ó, você vai lá, paga uma modelista, ela faz para você o molde. Você corta, leva numa oficina, pede para a pessoa montar para você. Ela vai e fala para você que vai montar e te avisa quando estiver pronto. Você volta lá para pegar, a peça está linda, maravilhosa. Você corre, fica feliz da vida. Corre, corta lá, vai, 10 de cada tamanho, top, corta calça, ou então biquíni, não importa o que for. E leva para ela montar para você. Fecha valor, fecha prazo, fecha tudo. Aquela pessoa que montou aquela peça para você, na ganância de ganhar dinheiro, arruma mão de obra para ajudar não qualificada. E aquelas peças vão para você todas com defeito. E você, quando abre aquilo, aí sim, você senta e chora. Por quê? Porque não tem o que fazer. Você leva de volta na pessoa que fez isso, sabe o que vai acontecer? Ó, eu penso assim, a partir do momento que eu borro tudo e te entrego uma peça daquele estado, sem olhar, sem questionar, achando que tá lindo e maravilhoso, no meu conceito aquilo tá bom. Ou então, eu não fiscalizo o trabalho de quem trabalha para mim. Você vai ter coragem de levar aquilo para ela arrumar, sabendo que muitas vezes o tecido que você está trabalhando não aceita margem de conserto? Você já desmanchou uma lingerie? Você já desmanchou um biquíni para ver o que acontece? A roupa, o vestuário, você ainda consegue falar para ela, dependendo do que for, arruma. Por causa da margem de costura, dependendo do tecido, né? E dependendo do estrago que ela fez, né? Vai depender muito disso também, né? Então, tem coisa, gente, que você fala assim, mas que culpa que eu tenho se ela me deu uma piloto que estava perfeita? Nenhuma. Você não tem culpa nenhuma. Só que quando você for, você vai levar isso como bagagem, como experiência. Quando você for de novo contratar mão de obra, quando você for de novo contratar o serviço de alguém, você vai lembrar disso. Então, o que você precisa fazer? Olha, você precisa se certificar daquela pessoa, quem trabalha para ela, para quem que ela já fez, para quem que ela trabalha, vai saber do trabalho dela, pesquisa no mercado, antes de você soltar um corte enorme, conversa com uma cliente, fala para ela, você poderia me dar referências para eu saber do teu trabalho? Você se importa que eu converse com alguém? Por quê? Olha, vai se ofender? Por que vai se ofender? Eu não me ofendo. Eu não me ofendo. Se alguém quiser referência minha, não tem ninguém melhor para perguntar do que para alguém que estudou comigo. Então eu acho assim, você tem que se certificar disso tudo antes de você sair correndo, comprando matéria-prima, jogando numa oficina que você não conhece. Você não sabe fazer cálculo para fazer compra de tecido. Você não sabe se aquela pessoa que falou que faz modelagem trabalha bem. Então assim, gente, se você está nesse ramo e está sofrendo, você precisa aprender certas coisas para conseguir avaliar. Eu sou da opinião que você pode fazer alguns cursos que vai te preparar para aquilo. Se você não quer costurar, você pode fazer um curso onde você vai aprender tudo sobre o produto que você vai vender. Se você for trabalhar com uma representação de uma confecção, você vai ter que estudar sobre o produto deles para conseguir vender. Então, se você está trabalhando com venda para você, você também tem que estudar para saber o que você está vendendo, para falar com propriedade a respeito do seu produto. Como é que você vai poder falar de uma costura ou entregar um pedido para alguém se você não entende de acabamento? Como é que você vai comprar matéria-prima para produzir alguma coisa se você não sabe fazer cálculo de compra? Então, assim, você pode até ser gerente de compra, gerente de venda, representante. Você pode ser que faz tudo dentro da sua empresa. Para isso, você tem que estudar. Você tem que aprender a trabalhar com cada área, com cada setor. Tem que aprender. Não tem outro caminho. Se você acha que assistindo vídeo no YouTube você vai aprender, não vai. Você pode aprender uma coisinha ou outra, mas como fazer a sua empresa nascer
se estabelecer no mercado, isso você tem que aprender. Com os erros, a gente aprende com os erros, mas não tem necessidade de apanhar tanto assim para aprender. Então você precisa primeiro fazer uma pesquisa de mercado. Se você está pensando em crescer na costura, se você está querendo melhorar o seu ateliê, se você quer aumentar a sua clientela, não importa se você trabalha com outro segmento, se é criativa, se é vestuário, se é praia, se é lingerie, se é fitness. É costura? Então o que eu vou falar serve. Se você quer ter uma carteira de cliente, aonde um vai indicar você para outro, se você quer se estabelecer, se você quer crescer, você precisa oferecer qualidade. E para você oferecer qualidade, você precisa aprender a trabalhar. E aprender a trabalhar não é ir na conversa fiada de um ou de outro que fala para você: ah, eu corto, eu faço modelagem, eu costuro, eu aconteço. Não, gente, presta atenção. Você precisa se cercar de conhecimento. Não adianta você despejar ali, no desespero, várias peças achando que o milagre vai nascer. Não. Se você levar uma peça e você está vendo que ele tem uma estrutura montada, tem várias máquinas, tem funcionário trabalhando, faz um tour por ali, começa a bater papo, pede para ver umas peças de cliente que ele está fazendo, pede para conhecer o local, vai andando pela fábrica, vai olhando o trabalho das costureiras. Quem não deve não teme, gente. Leva, pede, eu posso conhecer? Posso ver elas trabalhando? Posso ver a costura? Quem não deve não teme. Você vai ver ela ali, olha, na máquina costurando. Você vai ver a qualidade do trabalho da pessoa. E outra coisa importante. Toda pessoa que está começando no ramo de confecção tem dificuldade de achar mão de obra. Porque quem está começando não tem quantidade para colocar na oficina que tem uma folha de pagamento a cumprir. Quando você tem uma oficina de mão de obra e você tem funcionários, você precisa todo mês cobrir a folha e ter uma margem de lucro em cima de tudo para sobreviver. Então, se você não tem quantidade, porque você ainda está começando e não tem venda suficiente, aquela oficina que trabalha bem, não é que ela não quer te atender, não é isso. Mas ela tem a folha de pagamento. Então, para ela te atender, ela tem que cobrar um valor que compense o quanto você vai ocupar as costureiras. Se as suas peças são complicadas, são poucas, de várias cores, isso implica muito na produção de uma confecção, de uma oficina. Você imagina que você vai ficar mudando cor de linha nas máquinas para fazer 3 peças, PNG. Você vai fazer ali 4 modelos, uma grade pequena, porque você está começando. Aquela pessoa vai te atender se ela tiver com pouco serviço. Se encostar um cliente com muito serviço, ela vai te chamar e vai falar: olha, não vai dar mais para te atender, a não ser que você me traga X por cor, né? Porque aí já não entra mais nem o valor do dinheiro. Sabe, tem coisas, tem dinheiro, gente, que não compensa para a pessoa. Então você começa naquela sua busca incessante de mão de obra. E aí você cai na mão de obra daquela pessoa que precisa pôr dinheiro dentro de casa e que não teve condições de se qualificar. Uma pessoa que não teve condições, infelizmente, de aprender através de um curso. Ela aprendeu na marra, na garra. Por quê? Porque também é uma pessoa que tem que pôr comida na mesa. Mas você não pode levar a dor do outro para você. Não pode. Cada um tem que correr atrás do seu remédio para a sua dor. Cada um tem que defender o seu. Eu sinto muito mesmo por muitas coisas que eu vejo. Mas você imagina, se você ficar com pena, diz que quem tem pena carrega metade da dor do outro. Você precisa, então, fazer o quê? Fala pra mim. Você precisa, para entrar nesse mercado, você precisa aprender a fazer. Se você quer colocar no mercado um produto com qualidade, se você está tendo problema porque você tem uma quantidade pequena, porque você ainda não abriu uma carteira de cliente grande, se você ainda não tem venda suficiente para você poder cortar a quantidade que as oficinas boas precisam, você vai ter que enfrentar isso. Você vai ter que aprender a fazer. Você vai ter que aprender a costurar. Você vai ter que fazer parceria
com uma pessoa que faz modelagem bem feita. Você vai ter que comprar a modelagem dessa pessoa com peça piloto, para você entender como que é feito o acabamento. Você vai ter que investir nas máquinas que você precisa para fazer o seu produto. Você vai ter que aprender a costurar para você poder começar a abrir cliente. E quando você começar a vender, você vai ter que aprender a trabalhar com uma quantidade, um estoquezinho mínimo para você ganhar fôlego, respirar e vender e repor estoque. E quando você aumentar um pouquinho a sua venda, você vai ter que fazer os cálculos para você contratar uma costureira, treinar ela, ensinar, lapidar, gerar para ela emprego, fonte de renda para aquela família, para você sair à luta vendendo. Aí você está no mercado informal, porém da maneira correta. Então, se você tiver consciência de que o caminho é esse, você vai lapidar esse brilhante bruto. Você vai começar devagarinho. Lá, você vai pegar lá e vai lapidando. Quando chegar o momento certo, você vai estar só na linha de frente, atendendo corpo a corpo com o seu cliente. Você vai estar contratando alguém para fazer o seu marketing digital. Você vai estar lá aprendendo a fazer modelagem para você criar a sua coleção. Você vai começar a treinar, estudar outras coisas para fazer sua empresa crescer. Você já vai ser uma MEI. E aí você vai olhar para trás, vai lembrar disso tudo e vai ver o quanto você investiu e aplicou o seu dinheiro da maneira correta. Aí sim você vai me dar razão. Por quê? Que eu falo tudo isso. Eu não falei aqui que as dores de cada um aqui já foram as minhas dores? Eu já fiz tudo isso, gente. Eu já fiz tudo isso. E naquela época não tinha o tio YouTube. Não tinha nada disso. Era na garra, era ali. Só que o que eu fiz? Eu ralei muito para comprar minhas máquinas. Eu tinha amizade com as pessoas com quem eu tinha contato de mão de obra. Mas eu comecei a perceber que a quantidade que eu levava para elas gostavam de mim, mas a quantidade que eu levava de mão de obra para elas não era o que elas precisavam. Então o que elas faziam? Elas deixavam a minha sacolinha de lado, pegavam a sacolona do outro, porque ela fazia a conta na calculadora de quanto que ela ia lucrar. E aí quando eu ia buscar as peças, muitas vezes morava longe pra caramba, gente. Eu chegava lá, ela falava que a máquina quebrou, uma tia foi atropelada, estava com diarreia, sempre tinha uma história. E eu não tinha mais ninguém, eu ia lá naquele papo todo, eu falava, tá, mas e aí? Quando é que você me entrega? Sabe aquela coisa toda? Olha, gente, eu não vou entrar em detalhes. O mais importante que eu vejo aqui é passar para vocês a minha experiência, o meu conhecimento, para quem realmente está dando cabeçada. Quem tá aí, ó, malhando ferro frio. Sabe o que a minha mãe falava? Que malhar ferro frio não dá forma. Você vai passar a vida inteira batendo nele e não vai sair do lugar. Se você quer dar uma virada na sua vida, se você quer parar de ficar estragando o tecido, se você quer parar de ficar aí choramingando em busca incessante de uma mão de obra que caia no seu colo do céu, esquece. Você vai ter que ir à luta. Não gosta de costurar? Faz parceria com alguém. Descobre alguém que adora, que ama costurar e que também está precisando de um apoio moral para começar um negócio. Entendeu? Então vai à luta. Vai lá, descobre uma maneira de fazer isso, não importa o seu segmento. Vai à luta e vai aprendendo. A melhor maneira que você tem para aprender é fazer um curso daquilo que te interessa. Se você quer se especializar em fazer qualquer segmento que necessite de uma costura impecável e você não sabe costurar, você já respondeu a pergunta que eu fiz. Por onde começar? Vai aprender a costurar. Vai aprender os acabamentos. Para você não ter vergonha de mostrar a sua costura do avesso. Ela pode estar linda fora. Eu quero ver o avesso. Se você não quer fazer um curso de costura e você quer trabalhar com modelagem, tudo bem. Faça um curso de modelagem. Para que ninguém chegue para você e diga: o seu molde não dá certo. Ou então o molde daquela pessoa não dá certo. Não faça com ela. Isso é horrível. Então, gente, pensa. Pensa no que você quer fazer da vida.
Pensa se você realmente quer começar um negócio lucrativo. E como você quer começar esse negócio? Achando ou aprendendo? Você, no achando, você é que nem papel em ventania. Você levanta a mão e o que bater você segura. Agora, se você realmente quer fazer sucesso, se você quer se estabelecer, então vai aprender, tá? Começa do princípio que você precisa. Você deve saber qual é esse princípio. Começa aprendendo, insiste. Se você tiver em casa uma sacola de coisas que não deram certo, eu no teu lugar, quando começasse a aprender a fazer, eu pegava uma peça de cada vez e começava a analisar ela para saber onde eu errei, tá? Gente, olha, é fácil falar depois que a gente apanhou e aprendeu. Mas é muito bom poder falar para quem não sabe por onde começar. E o melhor começo, o melhor início de tudo é reconhecer que precisa de ajuda, é reconhecer que com técnica é muito mais fácil, não é? Você pegar a receita de um bolo para fazer, sem nunca ter feito, você não sabe o que vai acontecer, né? Se vai sair solado ou se vai sair bonito. Mas se você tiver passo a passo ali, para você seguir, com certeza, pelo menos comível ele vai ficar, né? Então, gente, eu espero que o que eu tenha dito tenha servido para alguém, que tenha sido útil, tá? A mensagem hoje da live, por onde eu começo, é pelo princípio do conhecimento. Você tem que se perguntar aonde está te doendo. É no bolso que está doendo? Já gastou muito dinheiro? Já pagou muita gente e não teve resultado? Tem uma sacola lá em casa com coisas que eu não tenho coragem de mostrar? Então, assim, para de errar, então. Para de errar. E vai em busca de informações. Põe a mão na massa. Aprende como é que faz isso daí. E quando você procurar um profissional, você vai saber se ela está com conversa fiada ou se ela sabe fazer mesmo. Pede para ver, senta lá do lado. Fala lá, posso te acompanhar enquanto você faz? Eu quero ver como é que é feito. Leva o molde junto. Se não der certo, eu já tô com o molde aqui na sua bancada. A gente já vê junto e já arruma. Você vai sentir. Você vai sentir. Alguma coisa você vai sentir. Todo mundo sente. De tanto apanhar, você começa a aprender, a conhecer o perfil das pessoas. Ó, pessoal, falei muito. Deixa eu ver que horas são. Já passei do horário. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha para mim, manda uma mensagem, como eu sempre falo, tá bom? Eu vou ter um prazer enorme de bater um papo. Quem mora aqui em Santos, quiser vir aqui tomar um café comigo, liga para mim, marca um horário, vem conhecer meu espaço, vem conhecer o ateliê, vem conhecer o meu trabalho de perto. Vem aqui trocar uma ideia comigo, tá bom, gente? Obrigada por quem ficou aí me ouvindo, obrigada por quem ficou me assistindo. Amanhã de manhã eu vou fazer uma live falando sobre os prazeres, os benefícios, a felicidade que é quando a gente acerta na costura, viu? Oi, Cris. Tudo bem, Cris? Pois é, gente. Brigadão. Um beijo enorme para vocês, tá? Até amanhã para quem puder e até outro dia para quem quiser bater um papo comigo. Tchau, tchau para vocês, gente. Obrigada, viu? Beijo no coração de vocês. Tchau.